Bom dia. Eu hoje estava fazendo a minha leitura da palavra de Deus, que eu faço diariamente. Acordei muito cedo. Aliás, eu acordo cedo todo dia, mas ultimamente eu tenho acordado mais cedo do que de costume. 5h30, 6 horas da manhã, eu já tô de pé. E aí eu vou ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus é quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem nos ensina, quem nos traz fé, esperança, vida. Enfim, ela é o nosso alimento espiritual e nós não podemos viver sem nos alimentarmos, nem do ponto de vista físico e muito menos do ponto de vista espiritual. E eu vi um texto que está no livro do profeta Jeremias, que ele é muito adequado, inclusive para a época atual, a época de campanha política, época de eleições, e eu quero compartilhar com vocês. Está em Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 até o 8. E diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Que texto tremendo, maravilhoso. O que é que está dito aqui para nós? Bom, naquela época, o que é que estava acontecendo? O povo, os líderes de Judá, eles estavam propensos a confiar muito mais nas suas alianças políticas, a confiar muito mais nos seus aliados políticos, na força do braço, na força humana, do que propriamente do poder de Deus. Eles confiavam, estavam tendenciosos a ter uma confiança muito maior nos homens do que em Deus, que sempre cuidou deles de uma maneira tão maravilhosa. E isso foi o que fez com que a Babilônia tomasse o reino de Judá, e naquela época uma terra que, como diz a Bíblia, manava leite e mel, se transformou numa terra seca, desolada, depois que foi tomada pela Babilônia. Mas, queridos, trazendo para a nossa vida hoje, o que é que nós estamos ouvindo? O que é que Deus nos diz? Que confiar em homens, confiar em alianças políticas, confiar em líderes políticos que têm valores absolutamente diferentes dos valores cristãos, é exatamente ser como esse arbusto solitário no deserto. Aqueles que confiam nessas alianças espúrias, muitas vezes, eles serão como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Está dizendo a palavra de Deus. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Isso é confiar nas alianças políticas. Isso é confiar nas promessas daqueles que sequer têm Jesus no coração. É isso que a Bíblia está falando. Por outro lado, o profeta Jeremias, ele faz o contraponto. Ele diz assim: agora, feliz é quem confia no Senhor. Esse que confia no Senhor, esse cuja esperança é o Senhor, ele compara a uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de águas. Veja a cena aqui, imagine a cena, uma árvore plantada próxima ao rio, as raízes vão até os ribeiros de águas, a fonte de águas, o lençol de águas. A raiz dessa árvore está lá, ligada no lençol de águas. Portanto, essa árvore, como diz a Bíblia, ela não se incomoda com o calor, as suas folhas continuarão verdes, não vai temer os longos meses de seca e nunca vai deixar de produzir frutos. Por quê? Porque suas raízes estão ligadas, estão em comunicação, digamos assim, com as águas. As suas raízes estão profundas lá nos ribeiros de águas. Assim é o homem que confia no Senhor. A despeito de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os problemas, de todas as crises, se nós estivermos firmes, confiando em Deus, confiando mesmo no Senhor, com fé,
É como se as nossas raízes estivessem lá ligadas à fonte de água. Então, mesmo que venha a seca, mesmo que venha o tempo difícil, nós continuaremos com as nossas folhas verdes e frutificando. Por isso que a Bíblia diz que feliz é o homem que confia no Senhor. A minha oração é para que eu tenha essa confiança no Senhor, sempre. Mesmo diante de todas as circunstâncias e dificuldades que se apresentem diante de mim. E a minha oração é também para que você tenha essa fé e essa confiança no Senhor. E esteja ligado a Ele como se fosse raízes, as suas raízes, numa fonte de águas. Que Deus nos abençoe e nos conceda um bom dia de trabalho nesta terça-feira. Em nome de Jesus. Mas antes de você desligar, isso é muito importante. Deixe o seu like, ou se você não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. Faça a sua inscrição no canal, recomende esse vídeo. Não existe outro interesse nesse vídeo, queridos, do que compartilhar a palavra de Deus. E você pode ser um meio, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Simplesmente fazendo a sua inscrição no canal, dando o seu like, comente o que é que você acha dessa pequena reflexão de hoje e também recomendando esse vídeo. Esse é o pedido que eu te faço e eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar mais vidas além das nossas. Tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus.